como nós. O autor da lição já trabalhou a ideia de que Jesus, sendo filho de Deus, identificou-se com a raça humana. Mas qual foi a intensidade dessa identidade? Como é que ele se identificou com a raça humana? E nesse assunto, bem como em vários assuntos bíblicos, você precisa usar as palavras exatas, os termos precisos, não é nada de usar termos ambíguos, ideias vagas. Isso causa dificuldades teológicas, até incompreensão, né, na hora de discutir ou de conversar com alguém. Então, antes de prosseguirmos, você precisa saber em que aspecto Jesus identificou-se com a humanidade. Foi no aspecto da natureza e não no aspecto do caráter. E a lição deixou isso muito claro. Ele participou da carne e do sangue, mas não do caráter do homem. Porque o homem possui um caráter já manchado pelo pecado. E Jesus nunca pecou, ele é separado dos pecadores. O livro de Hebreus diz que ele é o nosso sumo sacerdote. Se ele tivesse em algum momento, por um triz, por um pensamento só, se ele tivesse pecado, ele não poderia ser o nosso Salvador, não poderia ser o nosso sumo sacerdote. Então, ele participa da nossa natureza, mas não do nosso caráter, tudo bem? Ele participa da nossa natureza para nos permitir participar do seu caráter. Olha que coisa bonita e sublime. As pessoas querem bagunçar isso daí com ideologias, com ideias seculares, né? Querendo fazer Jesus demasiadamente humano, até tem um livro de Nietzsche, né? Humano, demasiadamente humano. É querer que Jesus tenha um caráter como muitos aqui subversivos, revolucionários possuem, né? Querendo colocar várias ideias ali no ministério, no Evangelho de Cristo, e quer fazer o homem participar de uma natureza como se fosse uma natureza divina, né? Eles querem inverter a coisa. Mas, na verdade, Jesus participa da nossa natureza e nós devemos participar do seu caráter, né? É o que a lição vai fechar aqui, irmão, como modelo. Então, a discussão que existe é a discussão sobre a natureza humana de Cristo e não sobre o caráter de Cristo, que é puro, santo, justo, né? Ninguém tem dúvida sobre isso daí. A Bíblia, ela tem dois textos sobre o assunto. Um que está lá em Hebreus 2,14, ele participou da carne e do sangue, e outro texto que está lá em Romanos 8, 3 e 4, semelhança de carne pecaminosa. Mas dentro dos adventistas do sétimo dia, há uma discussão mais aprofundada sobre isso aí, que é basicamente feita com textos de Ellen White, né? Ela expande como é essa identificação. Um dos textos principais de Ellen White está em O Desejado de Todas as Nações, lá na página 49. Esse é uma das principais obras de Ellen White. Ela já estava no fim da sua vida, então é uma obra muito madura, muito bem sistematizada. Então veja o que ela diz sobre esse assunto. É um dos principais textos. Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência, no Éden. Então, o Jesus, mesmo se tivesse tomado a natureza de Adão, né, antes do pecado, já teria sido uma infinita humilhação. Porque ele é o Filho de Deus, ele é superior que os anjos. E o homem foi feito um pouco menor que os anjos. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da grande lei da hereditariedade. O que estes resultados foram, né? Qual foi o impacto dessa grande lei da hereditariedade? Ela prossegue. Isso manifesta-se na história de seus ancestrais terrenos, né? Adão, Abraão, Raabe, Davi. Ele veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e dar-nos o exemplo de uma vida impecável. Então veja, meu amigo, eu mais uma vez faço a distinção. Ele participou da natureza, né, da hereditariedade de Adão, de Abraão, de Davi, aqueles que estavam na sua cadeia de ascendentes. Só que ele não participa do caráter de Adão, do caráter de Davi, do caráter de Raabe, do caráter de Abraão, tudo bem? Então, a discussão ela é sobre a natureza humana. Os problemas vêm quando se mistura uma discussão de caráter junto com natureza. Agora, é preciso ter cuidado, deixa eu colocar esse livro aqui, é preciso ter cuidado nessa discussão da natureza humana e evitar dois extremos. Um extremo é macular o caráter de Jesus e outro extremo é
perder a identificação de Jesus com a raça humana. Quando você macula Cristo, você impede que ele seja o nosso Salvador, né? Se ele tiver algum pecado, se ele tiver as propensões corruptas, né, os desejos desenfreados que nós, pecadores, acostumados em fazer o mal, possuindo uma mente carnal, se nós colocarmos Jesus, se o apresentarmos dessa forma, nós o inabilitamos como nosso Salvador e nosso sumo sacerdote. Agora, por outro extremo, se nós não o identificarmos com a raça humana, nós perdemos o papel dele de nosso exemplo, que é o que a lição abordará na quarta e quinta. Tudo bem? Então, vamos tratar aqui os dois extremos. Eu trouxe aqui a carta Baker. Ela é a carta 8 de 1895, de Ellen White. Veja o que Ellen White escreveu. Seja cuidadoso, excessivamente cuidadoso, enquanto você, Baker, né, era um pastor lá na Tasmânia, discorre sobre a natureza humana de Cristo. Não o apresente diante das pessoas como um homem com propensões ao pecado. Irmão Baker, evite toda a questão em relação à humanidade de Cristo, que pode ser mal interpretada. A verdade está perto do caminho da presunção. Então, muito cuidado com especulações nos assuntos da divindade. Ao tratar da humanidade de Cristo, você precisa guardar vigorosamente cada afirmação para que suas palavras não sejam interpretadas como significando mais do que elas implicam e assim você perca ou obscureça as claras percepções de sua humanidade combinada com sua divindade. Todos nós pregadores precisamos ter cuidado com a impressão, a imagem que você vai colocar na mente das pessoas. Às vezes você fala algo, mas deixa transparecer outra coisa. E com a humanidade de Cristo, o cuidado deve ser redobrado. Nunca, de forma alguma, deixe a mais leve impressão sobre as mentes humanas de que uma mancha ou uma inclinação à corrupção repousou sobre Cristo, ou que ele, de alguma forma, cedeu à corrupção. Jesus jamais pecou. Jesus jamais perdeu o domínio próprio, nem por um pensamento sequer ele transigia com a tentação. A sua mente não possuía essas vontades desenfreadas, essas paixões não controladas que nós, com mente carnal, acostumados com o pecado, manifestamos. Tudo bem? Então, esse é um extremo, inabilitar Jesus como nosso Salvador. Perder de vista o seu caráter divino. Tudo bem? Agora, o outro extremo, eu tenho aqui a meditação matinal, E Recebereis Poder, de Ellen White, publicada pela Casa Publicadora Brasileira. Aqui no dia 25 de dezembro, página 368, é dito aqui: muitos dizem, porém, que Jesus não era como nós, que ele não era como nós somos no mundo, que ele era divino e que, portanto, não podemos vencer como ele venceu. Você já ouviu alguém falando isso? Não podemos vencer como ele venceu? Mas isso não é verdade, ela escreve, porque, na verdade, ele não tomou a natureza dos anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pois naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus 2, 16 a 18, justamente o nosso verso áureo. Cristo conhece as aflições do pecador, ele conhece suas tentações, tomou sobre si a nossa natureza, foi tentado em todas as coisas do mesmo modo que nós, ele chorou, foi homem de dores e que sabe o que é padecer. Existem pessoas que acreditam que Jesus sequer foi tentado, mas ele foi tentado, né? Ele sabe, ele enfrentou o sofrimento, diz aqui na parte de quarta-feira, ele conhece as tentações. E aí muitas pessoas dizem assim, Jesus, ele não é Deus, porque Deus não pode ser tentado por ninguém. E Jesus foi tentado. Ora, o que foi tentado foi a natureza humana de Jesus. Uma natureza humana completa, assim como ele tem uma natureza divina completa. Por isso dizemos 100% homem, 100% Deus. Então, você precisa ter muito cuidado ao não cair em nenhum desses dois extremos. Ou você o inabilita como Salvador, ou você o desidentifica, não sei se essa palavra existe, né? Você afasta a identificação dele como o homem e ele não pode mais ser o modelo. Ah, Jesus ele foi fiel, mas é porque ele era diferente, é porque ele tinha vantagens, né? E nós não podemos vencer como ele venceu, porque nós somos diferentes, então vamos levar essa vida mesmo, né? Vamos viver deliberadamente em pecado, como diz Hebreus 6. Não, todas as provisões
foram tomadas para perdoar os pecados do homem, para regenerar o seu coração, a sua mente, e para permitir que ele guarde a aliança eterna da graça. Tudo bem? Tudo é pela graça.